Oi, gente, bem-vindos ao canal Recriar com Arte. Eu sou a Ingrid Ramanushi e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica muito especial. Olha só que lindo, gente. Olha o craquelado que eu fiz nesse tecido. Eu vou ensinar a vocês como fazer essa linda pintura craquelada no tecido e vocês não imaginam, a gente vai fazer com material super fácil. Vamos fazer com farinha, gente. Vocês não acreditam como é fácil de fazer e como é barata essa técnica. E o efeito craquelado aqui no tecido ficou super lindo e é muito fácil de fazer. Então, se você está gostando da minha sugestão de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. Então vamos aprender, gente? Até já! Bem, e para a primeira parte da aula, os materiais são muito simples. Nós vamos precisar de água em temperatura ambiente e também farinha de trigo, qualquer uma, tá? E para essa técnica, gente, precisa ser farinha de trigo. Não usem amido, outros tipos de farinha, tá? Farinha de trigo é o ideal. E vou aplicar sobre um tecido. Hoje eu vou aplicar, olha só, sobre uma capa de almofada, né? Ela tem aqui o lado do zíper e o lado da frente. E o local onde eu vou fazer a pintura é no lado da frente, que eu prefiro, não quero fazer nela toda. Então, por isso, aqui dentro da almofada, olha só, tá o lado de trás, né? E o lado da frente eu forrei por dentro com papel, que eu não quero que a pintura ultrapasse para o outro lado, porque eu quero fazer o efeito só na frente da almofada. E o tecido ideal para fazer o craquelado é você usar um tecido com base em algodão. Esse aqui é um tecido cru, mas qualquer tecido que tem uma base boa de algodão. Não usem em cetim, seda, tecidos sintéticos, porque a tinta reage de maneira diferente. Então, o melhor, o ideal são tecidos com algodão, tá? E agora, para começar, gente, é bem fácil. Primeiro, eu vou fazer a pasta craqueladora, né? E olha só, eu vou usar a farinha, vou colocar mais ou menos umas 3, 4 colheres de farinha. Isso vai depender do tamanho do trabalho, né, que você vai realizar. Mas eu acho que para essa almofada, isso já é o suficiente, ó. Vou pôr aqui uma... 3 colheres bem cheias, acho que já será o suficiente. E eu vou misturar aqui a mesma quantidade de água. Então, o importante, gente, é fazermos uma pasta, né? Então, vou colocando água aos poucos e vou misturar. A pasta não pode ser muito grossa, porque eu vou passar com o pincel, né? Então, faz aqui uma pastinha de farinha com água. Vou colocar só mais um pouquinho de água. E pronto, gente, já chegou na consistência, ó, como fosse uma massa de bolo mais fina, né? Porque como nós vamos usar o pincel, então não dá para deixar essa pasta muito grossa, tá vendo, ó? A consistência é essa. Bom, gente, agora com o auxílio de uma trincha, um pincel um pouco mais largo, eu vou passar essa massa, né, que eu acabei de fazer sobre o tecido. E a camada que você vai passar, não pode ser uma camadinha muito fina, mas também não precisa exagerar, né? Não é uma textura, tá? É só pra gente poder fazer aqui o efeito, né? E penetrar aqui nas fibras do tecido. Então, passa no tecido todo, na parte que você quer, né? O efeito do craquelado. E como eu falei, né? Vou passar na toda a frente aqui da almofada. E pronto, gente, agora que eu já passei em tudo, antes de irmos para a próxima etapa, é importante que esse tecido seque bem, tá? Inclusive, se você quiser colocar no sol, se tiver um dia quente, não tem problema nenhum, pode colocar no sol para secar, que agora a próxima etapa será realizada somente quando esse tecido estiver bem seco, tá? Bem, gente, olha só, eu deixei um pouco no sol e já secou, tá? Então, ela vai secar de acordo com a temperatura ambiente. Se você tiver no inverno, né, ou sem sol, aí vai demorar um pouquinho mais porque a água, né, tem que evaporar.
Mas no sol, ó, já tá bem durinho, já secou bem, tá? E agora, para fazermos o efeito do craquelado, é bastante importante você quebrar, né, toda essa massa que você colocou aqui na superfície do tecido. Então, por exemplo, digamos que esse aqui fosse a almofada que eu coloquei, né, a massa. Se eu amassar assim bem, olha, dessa maneira, o que você vai ter? Você vai ter um craquelado, assim, com manchas maiores, sabe? Vai ficar assim, algumas manchas bem grandes e pouco efeito dos cracos, né? Então, eu gosto de amassar bem pouco, porque eu acho que fica um craquelado mais delicado, né? Então, olha, eu vou apertando essa massa, olha, tá vendo? Fazendo assim, para criarem pequenas rachaduras. Aí eu acho que o resultado fica bem mais bonito, ó. Vai apertando, ó. E aí você vai direcionando, né, as rachaduras que você quer aqui na massa, que é que vai fazer o efeito, né, do craquelê aqui no tecido. Eu acho que assim a gente tem um controle maior do que ficar apertando, né, tudo de uma vez. Eu acho que fica mais delicado e mais bonito o resultado. Quando a gente amassa, assim como eu mostrei, ficam umas manchas muito grandes. Eu não gosto muito desse resultado, mas se você quiser, né, um resultado com as manchas bem grandes assim também, aí é só amassar bastante, tá? E pronto, gente, não sei se dá para observar, olha só, formaram-se, né, pequenas rachaduras aqui na massa, que é isso que vai fazer, né, todo o efeito aqui, olha aqui, tá vendo? Do craquelado sobre o tecido, tá? E agora chegou a hora de nós pintarmos. E a tinta ideal para passar aqui no tecido é a tinta para tecido, né? Essa daqui é a de melhor fixação, é a ideal. Mas se você não tiver a tinta para tecido, você pode fazer aquela mistura que eu já ensinei aqui no canal, como transformar, né, a tinta de acrílica em tinta de tecido. Inclusive, vou deixar a aula aqui em cima no card, que é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, um pouco de tinta acrílica azul turquesa, e sobre ela eu vou adicionar o verniz acrílico à base de água. Aí, fazendo essa mistura, essa tinta ficará bem forte, bem resistente para tecido. É como se fosse uma tinta para tecido também, tá? Hoje em dia, né, existe até um médium têxtil também, que você mistura na tinta acrílica, que também transforma, né, em uma tinta para tecido. Se você tiver, também pode usar, tá? E agora é só misturar bem. Aí a tinta, gente, já tem que ficar assim, ó, um pouco mais aguada, tá? Qualquer coisa, você pode, né, borrifar um pouquinho d'água dentro, mas aqui na consistência que ficou a minha, colocando o verniz, já ficou perfeita para uso. Porque é importante que essa tinta penetre bem, né, nas rachaduras, né, que eu acabei de fazer. E para aplicar é bem fácil, tá, gente? Continuo usando a trincha e eu vou passar uma camada aqui sobre tudo, e não precisa ser uma camada muito grossa, é só o suficiente para penetrar aqui nas rachaduras, tá? Olha. Não precisa carregar muito o pincel, tá? Pra tinta não penetrar na massa, né? Eu quero só que ela penetre aqui nas rachaduras, então não precisa de camada grossa. E pronto, gente, olha, agora que eu já passei em tudo, eu vou novamente deixar secando. Se você quiser, pode adiantar a secagem também com um secador de cabelo, um soprador térmico, não tem problema. Ou também colocar no sol, tá? Bem, e agora que a tinta, olha só, já secou bem, nós temos que retirar, né, toda essa farinha que nós passamos aqui no tecido. E para isso é só você lavar, colocar esse tecido aqui embaixo da água e retirar toda a farinha. E aí nós veremos, né, todo o efeito craquelado, né, todo o efeito lindo que ficará aqui no tecido. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou lavar bem esse tecido, retirar toda a farinha, para depois mostrar para vocês o resultado final, tá bom, gente?
olha só, gente, que lindo que ficou o efeito, né? Eu já lavei, já secou. Olha como ficou delicado, né? Todo o efeito do craquelado, aparecendo as rachaduras aqui, bem sutis. Olha só, eu adorei o resultado. E vocês viram que técnica fácil e econômica é realmente muito bom para fazer e você pode aplicar nos mais diversos materiais, né? Nos tecidos que desejarem. Inclusive aqui eu coloquei em uma almofada, mas você pode aplicar num pedaço de tecido e depois fazer, né, aquilo que você desejar. E fica um resultado muito lindo. Inclusive, se você quiser pintar por cima, fazer uma pintura orgânica, por exemplo, também fica muito bonito, deixando o craquelado de fundo. Mas aqui na minha almofada eu não vou mexer mais, porque eu adorei o resultado, olha que lindo. E vou deixá-la assim, tá? Como nós usamos a tinta acrílica, aí é importante, depois de 72 horas, você passar, né, o ferro de passar roupa e colocar calor para ajudar na fixação. Inclusive, se você também usar a tinta para tecido, o procedimento também é esse, é o mesmo, tá? Sempre após 72 horas, passa o ferro, né, bem quente. Isso ajuda a fixar ainda melhor a tinta e você não ter problema nenhum na hora de lavar o seu tecido. E se você gostou da sugestão de hoje, não esquece, gente, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E também me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa técnica super fácil, onde vocês irão aplicar e também de onde vocês estão me assistindo. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!